último bloco, né, para terminarmos sobre esse assunto de dom e de talentos. E deixa eu só fazer um último apanhado aqui. Do capítulo 53, o ponto alto aqui, irmãos, é o dom de profecia. Deixa eu só explicar uma coisa para os irmãos aqui. O dom de profecia, hoje, na igreja, quem recebe o dom de profecia por excelência? É o pastor. Porque o que é o dom de profecia? O dom de profecia é aquele que fala em nome de Deus, é a boca de Deus. E o que o pastor faz na igreja? Ele ensina a palavra. Agora, existe também a profecia inspirativa, é aquela que, por exemplo, eu recebo uma revelação a respeito do irmão. Eu recebo uma revelação a respeito de algo na sua vida. Mas o que é mais importante, ensinar a palavra à igreja ou ter, de repente, uma revelação ao irmão? A revelação do irmão é importante, porque se foi de Deus, é importante. Mas não é tão importante quanto a palavra, porque a palavra vai acompanhar a vida de todos nós para sempre. A revelação que eu tive sobre o irmão vai ser bênção para você, mas não necessariamente para os outros. Porque se eu tive uma revelação que o Ariovaldo vai receber um emprego melhor e vai prosperar, é bênção para ele. Mas o que isso tem a ver com a vida de vocês? Só a alegria dele, de vocês se alegrarem com ele. Mas quando eu falo e leio um texto de Josué, capítulo 1, falando que se você meditar na palavra do Senhor e guardar, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, você será próspero em tudo que você faz. Nota, a palavra de Deus nos lábios do pregador é a grande profecia. E essa palavra de Deus na boca do pregador, ela será bênção para quem? Será bênção para muitas pessoas em qualquer época, porque é a igreja do Deus vivo, tá bom? Só um segundinho, irmãos. Desculpa, irmãos, houve um imprevisto, minha esposa veio me falar que tem uma situação um pouco desagradável, que eu vou ter que resolver um problema como obreira da igreja agora, depois da aula. Mas, vamos lá, vamos terminar a aula. Aqui, afinal de contas, eu estou entendendo os irmãos. Vamos lá, irmãos, entenderam então sobre a grandeza do dom de profecia? Entenderam? Então, o dom de profecia, geralmente, é todo aquele que ensina a palavra de Deus, ele acaba sendo um profeta. Guarde isso. Por isso que Paulo, quando ele fala busque o dom de profecia, o que ele estava dizendo ali, irmãos? Seja um atalaia de Deus. Seja um proclamador do evangelho. Pode ver que Paulo, quando ele fala sobre o evangelho, ele fala, se alguém ensinar alguma coisa, além do que está, seja eu mesmo ou outra pessoa, seja considerado o quê? Anátema. Não é isso? Paulo, ele se inclui. Se eu contrariar minha mensagem, eu sou amaldiçoado. Pode ver que ele fala se alguém ensinar. Porque o que é o dom de profecia por excelência quando Paulo fala busquem todos o dom de profecia? É porque aquela igreja, ela não estava na profecia. Bem-aventurado todos aqueles que guardarem a profecia deste livro. Entendeu, irmãos? Quando você conhece a profecia de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, você será um bereano, você será um cristão piedoso, você será um pastor cuidadoso, porque todos serão conduzidos aonde? Nas gramas verdejantes e nas águas tranquilas. Qual é a comida da ovelha? É a palavra. Qual é a bebida da igreja? É a água do Espírito Santo, o próprio Cristo. Perceba, então, nós como pastores e pregadores precisamos ensinar a palavra.
Por isso que quando Paulo fala, busque com zelo o dom de profecia para a igreja de Corinto, porque eles eram uma igreja como eles viviam em caminhos de ignorância, eles não conheciam a profecia, não trilhavam no caminho de excelência, que era do amor. Porque quando eu conheço a profecia, eu aprenderei os mandamentos, e naturalmente eu discernirei o maior de todos os mandamentos. Tá bom, irmãos? Por isso, o que mais nós precisamos hoje é sermos proclamadores da palavra, que naturalmente somos profetas. Ou seja, estamos fazendo o papel de uma boca de Deus entre todos, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não estou negando o dom de profecia inspirativa, mas entre essa profecia e o dom do irmão que tem o dom de profecia, irmão, não tem nem comparação. Essa é o que vai te conduzir para sempre, para você, para mim, para todas as gerações. O dom inspirativo é importante, mas serve para aquele momento, aquela igreja ou aquela ocasião, tá bom? E agora, irmãos, falando um pouco sobre dons e talentos. Será que esse assunto ele é debatido, ele é discursado também nas universidades e no mercado de trabalho? Claro que sim. Os RHs, os cursos de aperfeiçoamento. Então, por exemplo, eu peguei aqui para vocês verem um livro, né, que eu tenho, que é o Ken Blanchard. Há muitos anos atrás, na época que eu e o Ari tínhamos cabelo, saiu um livro muito famoso, um best-seller, chamado O Gerente Minuto, que era um clássico naquela época, de Ken Blanchard. Depois, esse homem, que se tornou um grande fenômeno no mundo, ele passou por uma experiência muito interessante, porque ele fez muito sucesso, e ele escreveu sobre o Gerente Minuto sem ser um religioso. E um dia ele foi evangelizado e falaram para ele, olha, tudo que você escreve ali, ou praticamente tudo, quando você lê a Bíblia, você vê fundamentos bíblicos. E ele começou a ser evangelizado e depois ele se converteu. E Ken Blanchard escreveu esse livro juntamente com Phil Hodges, que é Lidere como Jesus. Lições do maior modelo de liderança de todos os tempos. E aí ele mesmo dizia, com toda humildade, ele falava assim, sabe, irmãos, eu me tornei muito rico, muito próspero por causa daquele livro. Eu nunca imaginei que um livro meu ia fazer tanto sucesso no mundo. E depois de ver Deus me abençoar tanto, eu comecei a ler a Bíblia e vi o quanto eu já tinha princípios cristãos dentro de mim, sem nunca ter conhecido Cristo. E por essa razão eu me converti, e o amor dele me constrangeu, e eu estou aqui. E aí ele escreve esse livro Valorizando Jesus. Olha que interessante. Então, é possível que as pessoas elas conheçam sobre dons, talentos, virtudes, sem estar na igreja. Porque elas são sensíveis à revelação natural. Eu tenho um outro livro aqui, é esse daqui, que é um livro, inclusive, não é meu esse livro, é do meu irmão Davi Lima, que é Sonho Grande, da Cristiane Correia, uma repórter, que ela está falando aqui sobre esses grandes homens de negócio, que é o Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e o Beto Sucupira. Esses daqui são os maiores empresários brasileiros. Eles fazem nome no mundo empresarial. Esse Paulo Lemann, Jorge Paulo Lemann, é o dono do Banco Garantia, que hoje já tem um outro nome, o dono da Brahma. Ele é uma lenda no mercado empresarial. Quando você lê um livro como esse, você fala assim, tá vendo? Uma pessoa dessa é talentosíssima, brilhante. E o interessante é que ele tem um histórico no protestantismo. A família dele era europeia, então ele foi criado debaixo, né, de um princípio protestante. Mas ele, assim, ele não faz uma defesa ali de uma linha protestante, etc. e tal. Mas ele é uma pessoa em que ele tem essa competência de selecionar pessoas talentosíssimas ao lado dele e criar times vencedores. Tanto é que ele é convidado nas maiores universidades do mundo para dar palestra,
porque ele é uma lenda, é um brasileiro que é uma lenda no mercado empresarial mundial. Tudo que ele toca vira ouro. Né, a gente brinca, né? O toque de Midas, né? Toca vira ouro, mas não é isso. Quando a gente vai acompanhar a vida dele, a gente vê que é um homem dedicado, que é um homem de uma família próspera, ele já veio de um berço, e logo cedo ele fala que o que ele gostava muito era se divertir e surfar, mas os pais dele mandaram ele para Harvard para estudar. E aí lá em Harvard ele quase foi expulso, porque aprontou algumas, e depois ele aprendeu, porque ele teve esse toque brasileiro de criatividade, que ele podia ser bem-sucedido. E ele começa a ser o queridinho dos professores. E depois ele se forma, monta bancos, é um dos banqueiros mais bem-sucedidos do planeta. E ele vai dando alguns caminhos e algumas dicas. Ou seja, irmãos, quando a gente pensa assim que dons e talentos é uma coisa além da gente, no sentido assim, Deus deu para as pessoas, irmãos. Deus deu essa aptidão e essa competência para todos. Se a pessoa ela se inclina para isso, ela vai se tornar uma pessoa muito bem-sucedida. Deixa eu mostrar aqui para vocês um outro livro. É um clássico, um best-seller também. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de Covey, Stephen R. Covey. Ele escreveu o 8º hábito. Ele é um professor universitário também de Harvard. Ele é uma lenda na questão de liderança. E o que acontece? Ele descobriu que pessoas bem-sucedidas têm pelo menos 7 ou 8 hábitos. 8 hábitos. Quando a gente fala de pessoa bem-sucedida, irmão, pensa assim. Uma pessoa bem-sucedida, ela é bem-sucedida no que ela faz. Se ela quebra hoje, ela monta o negócio e ela volta. O próprio Paulo Lemann comenta que no começo da vida dele como empresário, ele era um excelente atacante, mas ele não cuidava do backup dele, da retaguarda dele. Ou seja, na figura de um time, ele fazia muitos gols, mas tomava muitos gols, e por isso ele quebrou. E aí o que ele começou a fazer nos negócios dele? Ele começou a olhar o time completo. Eu preciso de atacantes brilhantes, mas eu preciso de meios-campistas e eu preciso de uma excelente defesa e um goleiro mais extraordinário ainda. E aí ele começou a montar os times dele e se tornou essa lenda. Simples analogia dessa. Stephen Covey descobriu que há 7 hábitos das pessoas que são mais eficazes no planeta. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo bem breve, que aqui não dá para a gente falar. Você vê, irmãos, eu estou apresentando para vocês obras e mais obras, para vocês conhecerem. E agora eu entrei na parte do quê? De talentos numa perspectiva secular. O que nas universidades se discute? Porque, irmãos, a gente tem que pensar um pouco. Tem gente inteligente em tudo que é lugar, de tudo que é religião. Não subestime, entendeu, irmão? A igreja deveria ser o lugar mais brilhante na descoberta de dons e talentos. Concorda? Porque temos a mente do Espírito, temos a espada de Deus e temos o poder do Espírito Santo sobre nós e os dons. E por que a gente muitas vezes fica marcando o passo? Porque muitas vezes sobra vaidade, sobra disputa, sobra soberba. Entendeu, irmãos? Então é uma pena. É uma pena que nós muitas vezes não mergulhamos nesse livro como os bereanos, não nos doamos inteiramente, fazemos da igreja um lugar para ganhar dinheiro, status e prosperidade. Estão entendendo? E aí a gente acaba não sendo galardoado como deveria. Mas o lugar onde as pessoas deveriam olhar como um celeiro de virtudes e talentos seria dentro das igrejas. Por quê? Porque temos Cristo, temos a mente de Cristo, temos os dons do Espírito Santo, mas também Deus nunca deixaria tudo só para a igreja, irmãos. Por quê? Aonde entra a revelação geral de Deus? Deus distribuiu bondade sobre todos. Então a gente tem que estar aberto também para aprender com não crentes em universidades, entendeu? E aqui vou dar só um exemplo para você, irmão, do primeiro hábito: proatividade. O que é proatividade?
Minha mamãe me ensinou isso foi uma herança para mim, desde a minha infância. Ela falava assim, meu filho, se você quer ser gente na vida, tenha boa vontade, tenha força de vontade. Lembra disso, Ari? O povo antigo dizia isso? Tenha força de vontade, meu filho. Hoje, no linguajar de gestão contemporânea, é ser proativo. O que é proativo? É uma pessoa sempre disposta. É uma pessoa disponível. Você fala com ela, pois não, eu já estou aqui, vamos lá. No mercado de trabalho, você quer o quê? Que tipo de funcionário? Proativo. E, pessoal, estamos com um problema aqui. Pois não, chefe? É assim. Pessoas proativas tendem a ser generosas, tendem a ser solícitas, tendem a olhar por vários ângulos. O não ativo, o não proativo é aquele passivo. É aquele lá que está esperando o mundo acabar em barranco para ele se encostar. Deixa, problema é do chefe. Deixa, problema é do pastor. Problema transferido é problema resolvido para mim. Isso é dom? Problema transferido é problema para o meu irmão. Não resolveu. Então ele vai listando a lista, né? E aí, olha, é simples. Eu vou dar o último ponto aqui. O sétimo, eu falei o primeiro e vou falar o último, tá? O sétimo hábito. Afine o instrumento. O que é afinar o instrumento? Conta-se uma história que dois lenhadores fizeram uma disputa, era um ancião e um jovem. E o ancião tinha fama na cidade, na redondeza, de ser o maior lenhador de todos. Mas já era um velhinho, as barbonas, calvo, fortes braços, mas um senhor de idade, já não tinha tanta energia. Aí chegou o rapagão, bração, eu vou vencer da aposta do ancião. E aí eles fizeram uma aposta para ver que quem cortava mais madeiras, árvores, na manhã. E aí começou a disputa. Tinha um período da parte da manhã, eu acho que 1 ou 2 horas, período. É um período longo, não era tão curto. Enquanto o rapagão estava aqui, ó, sem parar, enquanto o rapagão olhava o ancião, e o ancião, em vez de quando, sentava. E o rapagão falava, detona esse velhinho. Vou atropelar ele. E aí passou a primeira hora, veio a segunda hora, chegou na terceira, e durante vários períodos, o rapagote, fortão, viu o ancião sentado. Ele falou, velhinho lá, não aguenta, não aguenta. Só o que acontece, foram contar as madeiras, o velhinho cortou muito mais do que o novato. E o novato falou, não acredito. E era uma aposta onde tinham várias pessoas olhando e supervisionando para não ter trapaça. E ali, no meio de tudo, o velhinho deu a lição de moral pro rapagote. Porque o rapagote falou, mas como o senhor conseguiu cortar mais do que eu? Sendo que o senhor ficava sentado e eu vi o senhor sentou pelo menos umas 10 vezes. Ele falou, claro, é óbvio que eu sentei. E é por essa razão mesmo que eu ganhei. Além de reabastecer a minha energia, no momento de pausa, eu pegava a minha lima e afiava o fio do machado. Ah, nossa, você sabe disso. Corta um tomate na sua casa com a faca sem corte. Tua mulher fica brava ou não fica? Boa, essa faca aqui não corta nada. Tomate. Não tem corte. O machado, o velhinho sentava, além de ganhar fôlego, 10 minutos de pausa. Ele estava ali, ó, afiando o serrote, o machado. Quando ele ia lá, o corte era preciso, não precisava pôr tanta força. O rapagote, quando ele terminou lá de cortar as árvores, o machado dele estava sem corte nenhum. As últimas árvores era força bruta. E chega uma hora que o braço não aguenta. E o corte é ruim. Sétimo hábito é afie o instrumento. O que é isso? Afiar instrumento, irmão, estudar. Você recebeu o dom do quê? De ensinar? Estuda. Você recebeu o dom do quê? Você é um gerente? Estuda sobre gerência. O que a gente está fazendo aqui nessa classe? Estamos afiando o instrumento. Você recebeu o dom de cantar? Treina em casa.
aquecimento vocal. Se você recebeu o dom do quê? De aconselhar, leia livro de aconselhamento. Se você recebeu o dom do quê? De ensinar, estude sobre o tema. E o Espírito Santo vai te galardoar. Tá bom? Olha, 7 hábitos. Fantástico. Tá bom? O outro hábito, pensar, ganha, ganha. E aí vai. Fica aqui a dica para vocês lerem os livros. E o último ponto, irmãos, que eu queria dar para vocês é isso daqui. Eu fui honrado por Deus de fazer um curso que para mim foi um presente de Deus. Depois que eu me formei em bacharel em teologia, eu convalidei os meus créditos, fiz uma pós de teologia pastoral e um pouco antes de eu sair da bolsa, teve uma mulher lá no mercado de trabalho que foi um anjo de Deus na minha vida, a Carla Rogeri, foi uma gerente minha de RH, ela me ajudou muito, ela foi um anjo, sabe? Deus coloca pessoas na nossa vida como anjos, não é assim, irmãos? Muitas vezes não são nem cristãos, ou a gente nem sabe a religião. Essa Carla Rogeri foi um anjo de Deus que Deus pôs na minha vida por um período. E eu louvo a Deus, sempre lembro dela com muita alegria e oro por ela. E enquanto eu estava querendo fazer um curso, não é, uma pós no mercado de trabalho, eu falei para ela, Carlinha, eu queria fazer uma pós. Vou fazer onde essa pós? Um MBA eu queria. Faço no Mackenzie, faço na PUC. Ela falou, não, Rai, escolhe os melhores lugares de todos. Eu falei assim, por quê, Carlinha? Ela falou assim, lá você vai ter um diferencial. E realmente aí eu fui para a Fundação Getúlio Vargas, para a FGV. E eu fiz essa pós-graduação. Deixei o meu fígado lá, né? Porque, irmão, é caro para chuchu. É caro demais. Foi quase 2 anos, é um curso muito bom. E aí o que acontece? Dentro da pós que eu fiz gestão de pessoas. Eu já trabalhava no mercado financeiro, eu podia fazer finanças. Eu falei, mas eu quero concentrar o meu dom naquilo que eu mais amo, que é pessoas. Eu cuido de pessoas, eu ensino pessoas, então eu vou fazer em gestão de pessoas. E enquanto eu fazia esse curso lá na FGV, foi um curso de quase 2 anos, como eu me alegrava, porque eu dizia assim, o que o professor está me ensinando está lá na Bíblia. Olha, o que ele está falando está lá nas Escrituras. O que ele está dizendo é o que a Bíblia diz em tal parte. Fantástico! E como eu amei! E uma das minhas matérias que eu tive com uma professora, que é a professora Denise Vasconcelos, foi sobre desenvolvimento de equipes, que é esse material. Irmão, maravilhoso. Tem a ver com a descoberta, e outro curso que eu tive também, que foi também sobre descobrindo os talentos, que também foi um outro professor meu, que aqui, ó, talentos para a vida. A gente chama isso de DISC, que é descobrindo os talentos. Existem muitas ferramentas sobre isso. E aqui dentro de desenvolvimento de equipes, eu só queria falar uma coisa para vocês, irmãos. Olha que fantástico. Existe em gestão, qual é a nossa grande questão quando falamos sobre igreja? Montar times vencedores. Não é isso? É fácil ou é difícil montarmos um time vencedor? É muito difícil. É muito difícil. Jesus montou um time vencedor? Puxa vida. Aquele time foi o mais espetacular do universo? Não tenha dúvida. Há uma diferença, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó. Estão conseguindo? É um gráfico, né? Tá vendo? A primeira parte aqui fala sobre grupo de trabalho. Um grupo de trabalho qualquer um monta. Concorda? Um grupo de trabalho é um grupo de trabalho. Você contrata pessoas, você não sabe como vão ser as pessoas. Qual é o grande alvo de qualquer líder? Ter um grupo de trabalho? Não. E uma pseudo-equipe? Também não. Esses 2 pontos aqui, ó, impacto de desempenho e a eficácia da equipe. Qual é o alvo de qualquer líder? Chegar aqui, ó. Certo? Mas isso é fácil ou é difícil? Muito difícil. Paulo Leman conseguiu? Conseguiu. Carli Fiorina conseguiu? Conseguiu. Quem é a Carline Fiorina? Ela foi uma das CEO da HP. Uma mulher
que saiu do centro universitário, os pais dela eram catedráticos, e ela estudava muito, era uma estudiosa, e de repente ela quis algo novo para a vida dela, e ela foi para o mercado de trabalho, se tornou uma das líderes mais brilhantes da HP. O que é isso? Um talento nato. Ela escreve esse livro, Escolhas Difíceis, dando um breve relato da vida dela. Magnífico, magnífico. John Maxwell, um pastor, um dos maiores líderes do mundo, formadores de líderes do mundo, que ele escreveu um livro de liderança dentro da igreja, e quando foi ver esse livro de liderança dele, vendeu mais fora da igreja do que dentro da igreja. E aí ele começou a trabalhar fora da igreja e se tornou um dos maiores líderes do mundo, treinadores de líderes, John Maxwell. Esse daqui é um livro de ouro onde ele dá dicas. Olha que interessante, saiu de dentro da igreja. E só para vocês terem uma ideia, eu aprendi coisas preciosas com esse homem. E como que ele faz o ministério dele hoje? Ele dá palestras em empresas, sai falando no mundo todo, e quando as pessoas chegam para ele e falam assim: João, onde você aprendeu tudo isso? Ele fala assim: olha, eu não vou falar aqui não onde eu aprendi tudo isso, porque vocês não vão querer saber. Aí quando as pessoas insistem, ele fala: eu aprendi tudo isso na Bíblia. Na Bíblia. E aí, dentro das palestras que John Maxwell dá ao redor do mundo, ele deixa uma que ele não força. Ele fala assim: olha, eu tenho uma aula extra, se vocês quiserem aprender, não é obrigatório para ninguém, eu já dei o meu treinamento para você. Ele é convidado, irmãos, no mundo em todo, nas maiores multinacionais do mundo. E aí é onde ele dá o testemunho de vida dele e ele prega Jesus. E ele ganhou milhares de pessoas para Cristo. Era um pastor dentro da igreja, que Deus queria usar ele fora da igreja. Olha que fantástico. Dons e talentos. E agora, voltando aqui, para a gente concluir esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, irmãos, o nosso sonho é sair daqui, ó. Grupo de trabalho, passar pela pseudo-equipe, a gente não quer nem saber, porque isso daqui é o pior. Uma equipe potencial, é o que a gente muitas vezes almeja, quando a gente prepara o obreiro. Aí vem aqui, ó, uma equipe real. Opa, é onde eu quero chegar. Ou melhor, estou indo bem, uma equipe real. Porque aqui, ó, equipe potencial é aquelas pessoas que falam: oh, eu estou aqui. Mas será que vai ser realmente uma equipe real? Não sei. E aí vem aqui, equipe de alto desempenho. Esse é o alvo. Todos nós queremos chegar. Jesus chegou nessa equipe de alto desempenho? Chegou. Os 12, juntamente com Paulo, com Barnabé, era essa equipe de alto desempenho? Eram. John Wesley, quando ele disse: me dê 100 homens que não tenham medo de nada, exceto o pecado, que eu abalarei o mundo. John Wesley conseguiu essa equipe de alto desempenho? Conseguiu. Quem era o 100 de John Wesley? Eu não sei, mas a igreja metodista está aí até hoje para escrever história. Então eu queria concluir com vocês, olha o que eu aprendi lá no MBA. Equipes de alto desempenho ou equipes de alta performance, eles têm 10 características. Primeira característica, transparência total. Segunda característica, quanto menor, melhor. Ou seja, não adianta um time muito grande, muitas vezes um time mais coeso, mas mais eficiente. Terceira característica, gente diferente, várias etnias, vários pensamentos, porque é no meio das diferenças que a gente se eleva. Liderança efetiva, ou seja, essa equipe, ela precisa ter princípios de liderança, saber da linguagem da liderança. Para quê? Para serem proativos. Quinto ponto, foco nos pontos fortes. As pessoas focam no que é forte, não no que é fraco, naquilo que é fraco. Sexto ponto, respeito aos prazos. Em outras palavras, eles têm prazos, eles querem cumprir, eles não ficam procrastinando as coisas. Sétimo ponto, amizade à parte. Não é que eles não cultivam amizade, é que eles têm uma meta. Qual é a meta? É o propósito, é a causa. Então eles são amigos, mas o que está em jogo ali não é a amizade, é a causa. Não era assim o time apostólico? Eles não amavam Judas, Judas não pereceu, deixaram Judas, escolher a vida deles e foco. Vamos escolher o 12º apóstolo. Vamos embora. Paulo não era assim? Alexandre Latoeiro está falando besteira? Sai para lá. Foco. Amizade à parte não é que você não terá relacionamentos, mas é que você tem um foco tão focado, você deixa as coisas de lado.
8º, capacidade de autogestão, ou seja, tem um senso crítico. A pessoa tem uma autogestão. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou indo no caminho correto? Está aberto a possibilidades. Está aberto à crítica. Está aberto a aprender com os outros. 9, é um ar sempre renovado, ou seja, é uma visão e percepções externas que são sempre bem-vindas, ou seja, onde você olha assim e fala, puxa, eu estou aprendendo. Por exemplo, irmãos, o nosso seminário mudou de formato. Por quê? Porque estamos aprendendo, estamos renovar. Um ar renovado. Não adianta a gente ficar no velho modelo de aula, que senão eu não estaria mais treinando vocês. Estão entendendo? A gente tem que ter um ar renovado. E 10º, devolutiva constante, ou seja, a arte de dar feedback, de receber feedback e principalmente do líder. Quando nós temos um time que realmente vive esses 10 princípios, nós temos uma equipe de alto desempenho, de alta performance. Foi isso que Jesus fez. É isso que Deus quer fazer com a gente. E dessa forma, os nossos dons e talentos vão ir muito longe. Tá bom, meus irmãos? Vocês viram, hoje a gente fez uma síntese só. Eu gastaria aqui dias explicando isso para os irmãos, trabalhando esses pontos. Mas o mais importante de tudo, irmãos, é saber que um dia o Senhor nos deu dons e talentos. E o talento é uma coisa preciosíssima. E sobre a orientação do Espírito Santo, a gente vai poder ir muito longe. E seremos bênção para nós mesmos, para nossa família, para nossa igreja, amigos, e até no mercado de trabalho, como foi José do Egito, como foi Daniel, como foi Esdra, como foram tantas outras pessoas. Esdras, ou melhor, e Neemias. Porque Deus nos prospera, e a bênção de Deus é sem medida. Que o Espírito Santo de Deus continue derramando dons e talentos, que Ele continue nos conduzindo, nos guiando. E semana que vem teremos a nossa última aula, e aí a gente vai falar sobre plenitude do Espírito Santo. Então leiam lá o capítulo e vão mergulhar. Tá bom, meus irmãos? Eu sei que foi uma jogada de informações agora, mas alguma dúvida? Não? Querem falar alguma coisa? Tranquilo, pastor. Tranquilo? E eu poderia acrescentar aqui falando sobre inteligências múltiplas, falando sobre estilos pessoais, falando sobre características, falando sobre temperamentos, tantas outras coisas que têm a ver nessa questão de identificação de dons, talentos e princípios. Mas eu acho que deu para a gente fazer uma boa síntese e vamos pedir para que Deus continue nos ajudando e nos amparando, tá bom, meus irmãos? Então, alguma coisa a acrescentar? Comentar? Ok, pastor. Pastor Johnny? Não? Tranquilo. Obrigado. Irmão Ari? Tranquilo? Então tá bom, irmãos. Semana que vem é a nossa última aula, beleza? Eu agradeço mais uma vez vocês. Podem perguntar. Depois eu passo o nome de novo dos livros para vocês. Eu costumo dizer, irmãos, eu amo aprender. Então, quando eu vejo algo que é bom, que é puro, que é decente, que é agradável, eu nem me importo da onde vem. E eu vou ouvindo tudo e retendo o que é bom. E depois debato. Porque uma coisa que eu aprendi, irmãos, a gente não tem que ter medo de aprender. A gente tem que ter sede de aprender. Aprender com Deus e aprender com a vida. E a gente tem que ser humilde, que é aprender com todas as pessoas ao nosso redor. Inclusive com aqueles que não são crentes. Por quê? Porque Deus derramou o quê? A chuva dele sobre justos e injustos. Então, que a gente possa ser ensinável e aprender com todos esses, tá bom? Amém, irmãos? Amém. Fiquem com Deus, deixa eu ir lá atender, porque parece que tem algumas coisas para resolver, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e fiquem com Deus e até semana que vem, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Abraço, fica na paz, até mais. Paz.